Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos estudar a população brasileira, os aspectos desta população. Vamos conhecer também como a população brasileira está distribuída em nosso território. Vamos conhecer um pouco da sua cultura. Abra seu livro didático na página 3 e vamos viajar por vários estados brasileiros conhecendo as diferentes culturas. Vamos lá? Nossa primeira parada é a maior festa junina ao ar livre do Brasil, a Festa Junina de Caruaru, em Pernambuco. A festa acontece todos os anos e dura o mês inteiro de junho. É uma típica festa nordestina. Tem quadrilha, fogos de artifício, fogueira, bandeirinha, sanfona, carrinho de pipoca, teatro para criança, muita comida à base de milho, como pamonha, canjica, curau. A festa é uma riqueza cultural. Saímos da festa junina em Pernambuco e vamos agora para a Festa do Divino em São Paulo, em São Luís do Paraitinga. É um tipo de festa que reúne fé e cultura. Acontece 50 dias após a Páscoa. Tem shows, missas, apresentações folclóricas e muita dança. É uma festa que reúne mais de 30.000 pessoas. E olha que a cidade de Paraitinga tem uma população de só 10.000 pessoas. Saímos de São Paulo e vamos agora para o Mato Grosso. Vamos assistir uma cavalhada. É um tipo de evento, é uma festa cultural da época medieval. Foi trazida para o Brasil pelos portugueses e aqui é passado de pai para filho. É uma tradição na região. É uma festa artística cultural belíssima. Saímos do Mato Grosso, vamos agora para uma apresentação musical do grupo Pavulagem. Você sabe o que quer dizer pavulagem? Pavulagem vem de pavão, aquele que quer se aparecer. O grupo Pavulagem é em Belém do Pará. É uma festa folclórica belíssima. Finalizando a nossa viagem, vamos assistir a uma típica dança gaúcha no Rio Grande do Sul. São danças antigas, populares, tiveram origem na Espanha e é a mais típica representação do Rio Grande do Sul. Gostaram da nossa viagem? Observar que os estados que passamos conhecemos várias culturas vindas de diferentes lugares e toda essa diferença cultural faz o Brasil um país multicultural. A nossa cultura é alimentada por vários elementos: arte, dança, comida, crença, mitos e outros elementos trazidos por pessoas de diferentes lugares do mundo. Nós somos um país com uma riqueza cultural imensa. Depois dessa viagem maravilhosa pelos estados, por alguns dos estados brasileiros, pelo passeio que fizemos por diferentes culturas, agora vamos conhecer como está distribuída a população brasileira dentro do nosso país. Aliás, você sabe o significado da palavra população? População é o nome dado a um conjunto de pessoas
que vivem em um determinado lugar. Vá até a página 4 do seu livro didático e observe o gráfico. Ele informa os países mais populosos do mundo. Vamos dar uma olhada? Observe que, em primeiro lugar, aparece a China, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Em segundo lugar, nós temos a Índia. Em terceiro lugar, aparece os Estados Unidos. Em quarto lugar, a Indonésia. E em quinto lugar está o Brasil. Ou seja, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. No ano de 2020, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. A cidade do Brasil com o maior número de pessoas é a cidade de São Paulo. Em seguida, vem o Rio de Janeiro. E a menor cidade do Brasil é a cidade de Serra da Saudade. Fica no estado de Minas Gerais. Lá tem apenas 786 habitantes. Outra curiosidade da população brasileira é que no Brasil existem muito mais mulheres do que homens. E a maioria da nossa população vive na área urbana, ou seja, existem mais pessoas morando na área urbana do que na área rural. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, lá na página 5 do seu livro, você vai observar uma imagem de uma rua comercial de Florianópolis, em Santa Catarina. Observe a quantidade de pessoas que existe nessa rua. Observou? Agora eu vou te perguntar, você sabe por que tem mais pessoas morando na área urbana do que na área rural? Uma das coisas que fazem as pessoas saírem do campo e irem morar na cidade é a busca por melhor condição de vida. Quando você olha no campo uma colheitadeira trabalhando, você pode observar que ali vários empregos foram perdidos. Em uma lavoura onde antes precisava de várias pessoas para trabalhar, com a colheitadeira apenas uma é necessária. As máquinas substituíram várias pessoas no campo e isso acabou gerando muito desemprego. E essas pessoas, por não terem emprego no campo, acabam indo procurar na cidade. E o fato de existir muitas indústrias, comércio, serviço na cidade atrai muitas pessoas que vivem no campo. Por conta do número grande de pessoas que saíram do campo, algumas cidades também aumentaram o número de habitantes. Foi o caso de São Paulo. Muitas pessoas saíram de várias regiões do Brasil e foram para São Paulo tentar uma vida melhor, tentar um emprego. Ainda na página 5 do seu livro didático, observe como está a distribuição da população em todo o território nacional. Observe que ela é bastante desigual. A maior concentração de pessoas no Brasil está na faixa litorânea, ou seja, à beira-mar. É uma faixa muito extensa, vai do estado do Amapá até o Rio Grande do Sul. 58% da população brasileira vive nessa faixa. Observe neste outro mapa que as cores escuras indicam onde estão as maiores concentrações de pessoas. Em primeiro lugar, na faixa litorânea de São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, a faixa litorânea do Nordeste, pegando ali o estado do Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Na sequência, nós temos a faixa litorânea dos estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, por fim, temos as áreas com a menor população, que fica na região centro-oeste e na região norte. Aí você pode me perguntar, professora, por que a maior concentração de pessoas no Brasil está na faixa litorânea? Isso ocorre, gente, por conta da colonização. Quando os portugueses chegaram no Brasil, por volta de 1500, foram formando povoados nessa faixa litorânea. Primeiro, nas cidades que hoje chamamos Salvador, na Bahia, Santos, em São Paulo e em Rio de Janeiro. Neste período da história, esses povoados foram crescendo e se transformando em grandes núcleos comerciais, ou seja,
muitas atividades econômicas aconteciam ali. A extração do pau-brasil, árvore que dá nome ao nosso país, a cana-de-açúcar, plantada em Pernambuco e na Bahia, a extração de ouro em Minas Gerais e também, mais tarde, em São Paulo, o cultivo do café. A localização próxima ao mar era estratégica, facilitava o transporte de mercadorias, móveis, utensílios domésticos, tudo o que o povoado precisava. É importante falar que no início da colonização, muitos indígenas foram forçados a trabalhar pelos colonizadores e muitos morreram nesse período. Mais tarde, os colonizadores do Brasil trouxeram para cá os africanos e aqui eles foram escravizados. A escravidão negra no Brasil é uma parte da nossa história muito triste. Muitos anos depois, vieram para o Brasil outros imigrantes, vindos de outros lugares. Itália, Japão, da Ucrânia, os poloneses, vieram os alemães da Alemanha. Todos que chegaram aqui trouxeram sua cultura, suas crenças, sua religião, sua arte, sua música, sua dança. Isso tudo forma hoje a nossa diversidade cultural. Agora que você conheceu um pouco da nossa cultura, vamos para as atividades? Abram seu livro na página 6 e vamos às atividades.